Salve Maria a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos continuando a leitura do tratado, lembrando que é necessário fazer as orações dos 12 dias preliminares após a meditação ou antes da leitura do tratado, que estão na página 259, né? Então algumas pessoas não estavam sabendo. Estamos aqui no apêndice, exercícios espirituais para a consagração. Então, os 12 dias preliminares serão o Veni Creator Spiritus e o Ave Maristela. Depois, primeira semana, empregado e adquirir o conhecimento de Jesus Cristo. Então isso vai ser depois. Vamos ter essa ladainha, vamos ter outra ladainha de Jesus Cristo, Nossa Senhora. E assim segue-se com outras devoções na terceira semana. Com outras devoções também da segunda, empregada. Adquirir o conhecimento da Santíssima Virgem, por exemplo. Aí vai ser ponto 3, que são os 12 dias preliminares onde nós estamos. Depois iremos para a primeira e segunda semana. Estamos no número 90. É o capítulo 3º. A escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então temos que escolher a devoção que é verdadeira. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é justamente o método pelo qual São Luís Maria Grião de Montfort nos ensina. Vamos iniciar? Aqui assim, Capítulo 3º, Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Conhecida estas 5 verdades, é preciso, mais do que nunca, fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, pois, como jamais pululam falsas devoções à Maria Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras, o demônio, como um moedeiro falso, enganador, fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem, e todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhe inspira. Como um moedeiro falso só falsifica originariamente moedas de ouro e prata, raras vezes imitando outras metais, que não compensam o trabalho, do mesmo modo, o espírito maligno não se detém em falsificar outras devoções que não sejam as de Jesus e Maria. A Santa Comunhão e a Santíssima Virgem e a Virgem Santíssima, porque são estes como o ouro e a prata entre os metais. É, portanto, de grande importância conhecer principalmente as falsas devoções à Santíssima Virgem para evitá-las, e a verdadeira para abraçá-las, segundo, entre tantas práticas diferentes da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, distinguir a mais perfeita, a mais agradável, a Maria Santíssima, a que mais glória dá a Deus e a mais santificante para nós. Para esta nos apegarmos. Artigo 1º, sinais da falsa devoção para com a Santíssima Virgem Maria. Então, quais são os sinais de uma falsa? Eu estou tendo uma falsa devoção para com Nossa Senhora. Quais seriam os sinais? Vamos lá. Então, artigo 1º. Sinais da falsa devoção à Santíssima Virgem.
Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. 7, os devotos interesseiros. Vamos ao primeiro número, que são os devotos, né, críticos. Os devotos críticos, em geral, são, em geral, sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presunçosos que têm, no fundo, uma certa devoção, né, uma certa, sim, devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato destas devoções não agradarem a sua culta fantasia, põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repudiam-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Santíssima da Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Dizem que, de sua parte, não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, respondem que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Essa espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer. Eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo sob o pretexto de destruir falsos abusos. Então, o primeiro devoto são os devotos críticos, que vão criticar, né, esta devoção. Segundo tipo de devoto, né, que nós não sejamos um desses, são os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe. Rebaixá-lo se a exaltam demais. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior do que o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos, e como se os que rezassem a Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases eles as repetem a cada momento, para que tantos textos, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Vai nisso muita de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me, sim, dos que são devotos de Jesus Cristo, e eles o nomeiam muitas vezes sem se descobrir, digo-o, entre parênteses, cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois é Ele nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo, e isto sim é sólido. Em certo sentido é verdade, o que eles dizem, esses devotos escrupulosos. Mas, pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno sob o pretexto
de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem. Nunca há, nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem. Desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. Então só se vai a Maria para atingir Jesus, só se consagra a Maria para atingir Jesus. A Santa Igreja, como o Espírito Santo bem diz, primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo, seria uma heresia intolerável, mas porque, para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Digamos, portanto, com todos os devotos de Maria, contra seus falsos e escrupulosos devotos: ó Maria bendita, sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Devotos exteriores são as pessoas que fazem constituir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, e só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, não por terem espírito interior, que recitarão as preces, não sem espírito interior. Então temos que ter ser devotos interiores de Nossa Senhora. E recitarão as preces uma enfatiada de textos, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias, sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível da devoção, têm interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer, ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente, Não sermos pessoas totalmente sentimentalistas. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores e que não há gente que mais critica as pessoas de oração, dedicam a devoção interior, sem desprezar o exterior de modéstia que acompanha sempre a verdadeira devoção. Depois temos os devotos presunçosos, são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, e sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, esconde ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem. Prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam o seu terço, até jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou alguma congregação, porque trazem consigo o pequenino hábito ou cadeiazinha da Santíssima Virgem, etc. Quando alguém lhes diz que a sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-no a crer, dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para nos condenar, que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecave, pequei à hora da morte, basta demais a mais que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam e cuja honra dizem todos os dias, irrepreensivelmente sem vaidade. Isto é, com fidelidade e humildade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias, que recitam mesmo uma vez ou outra o texto e o ofício da Santíssima Virgem, e jejum, etc., para confirmar o que dizem e aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram
verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que as pessoas mortas em pecado mortal têm confissão só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações ou práticas de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou a alma permaneceu milagrosamente no corpo até confessarem, ou ainda que pela pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus na hora da morte a contrição e o perdão de seus pecados e a salvação. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Não há no cristianismo coisa tão condenável como esta presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho. Quem ousaria pensar? Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida, depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso-se alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal. Mas é preciso ao menos, note-se bem o que vou dizer, 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal, que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o rosário ou outras devoções, jejuar aos sábados, etc. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nestas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique estas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado a despeito dos remorsos da consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos e das máximas do Santo Evangelho. Então essa devoção é para quem realmente quer uma mudança radical de vida. Quinto, os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria e logo aptos já não parecem os mesmos. Mas logo após já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções à Santíssima Virgem, ingressam em todas as suas confrarias e em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade. Mudam como a lua e Maria os esmaga com seus pés, o faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os servidores dessa Virgem fiel, que tem a fidelidade e a constância por herança. Vale mais não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Então, ser fiel. Sexto, tipo de devoto, de falso devoto da Santíssima Virgem Maria, são os devotos hipócritas. Há também há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Também temos os devotos interesseiros, que recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença, ou em qualquer necessidade desse gênero, tem que o esqueceriam. Tem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima.
Por fim, cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos que em toda e em coisa alguma creem e tudo criticam, os devotos escrupulosos que receiam ser demasiadamente devotos à Santíssima Virgem, com respeito a Jesus Cristo, os devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, os devotos presunçosos que, sob o pretexto de sua falsa devoção, continuam marasmados em seus pecados, os devotos inconstantes que, por leviandade, variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente à menor tentação, os devotos hipócritas que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons. E enfim, os devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. E na próxima manhã nós continuaremos com o parágrafo 2º, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.